Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vânia e hoje eu estou aqui para o trabalho de mais um livrinho. O livro de hoje é Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Tenho certeza que muita gente já viu o filme ou já ouviu falar sobre esse livro. Este livro é a leitura do mês, desse bimestre, de uma aluna, e ela vai fazer a leitura e o resumo comigo em vídeos. Então, eu vou começar com o capítulo 1, 2 e 3, iniciando pelo 1. No capítulo 1, nós vamos ter a apresentação de três personagens que vão nos acompanhar ao longo da história. O primeiro personagem, ele é o Axel. O segundo personagem é a Marta. E o terceiro personagem, e também o personagem principal, é o Otto. O livro, ele inicia com a Marta falando sobre a questão do horário e de como o Otto, ele é sistemático, ele sempre chega no mesmo horário para as refeições, e que naquele dia, no dia em que inicia essa história, ele vai chegar antecipado. Ele chegou a 1h30, o almoço costumava ser servido às 14h, junto com o soar do sino, né? Então eles tem essa referência no livro de que o sino da igreja tocava 1h30, por isso se sabia que era 1h30 e não 14 horas. Assim que ele chega, o Axel vai começar a retratar características dele, né? A gente vai conhecendo esses personagens, né? O Axel vai dizer que sente as pisadas fortes, né, de um pé grande, e que a bengala foi deixada num canto, o chapéu felpudo foi colocado, jogado sobre a mesa, o que o tio foi diretamente para o escritório, e lá ele chamou o Axel. E o Axel, ele termina esse capítulo dizendo que não ousaria nem questionar o tio. Antes disso, eu quero deixar uma informação que eu achei aqui importante. O Axel, ele vai falar um pouco sobre o fato do tio ser professor e sobre o Otto ser professor e algumas particularidades, como o Otto se enrolar com palavras difíceis, né, de difícil pronúncia, assim como eu no inglês, né, para quem assiste aí meus vídeos. Dividindo com vocês um pedacinho. Confesso que mordi com apetite as ciências geológicas. Eu tinha nas veias o sangue de mineralogia e jamais me entediava na companhia de minhas preciosas pedrinhas. Em resumo, era possível viver feliz nessa casinha da Koningstræde. Apesar da impaciência do proprietário, mesmo ao adotar uma atitude um pouco bruta, nem por isso ele gostava menos de mim. Só que esse homem não sabia esperar e tinha mais pressa que a natureza. Em abril, quando plantou nos vasos de faiança, no salão mudas de Resedá e de Câmpulas, ele toda manhã podava as folhas a fim de apressar o crescimento. Diante de tal excentricidade, eu só podia obedecer. Portanto, saltei para dentro de seu escritório. Assim que o tio chegou em casa e soltou, né, os seus pertences, ele entrou para dentro do escritório, então ele chama o Axel, né? O Axel, ele vai retratar a personalidade do tio, ele vai falar da aparência do tio, ele vai falar de onde eles moram, sobre como é o dia a dia de ser professor, né, do Otto de ser professor. E, por fim, ele termina com esse parágrafo, né, dizendo que ele só podia simplesmente, né, saltar para dentro do escritório e atender ao chamado de alguém tão excêntrico como o tio dele.